Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre a segunda parte da nossa aula 4. Aula passada, a gente falou sobre a primeira parte da civilização romana, que corresponde aos dois primeiros períodos, que são Roma Monarquia e Roma República. E a gente finalizou a aula passada falando sobre a transição de Roma República para Roma Império. Então, é um recorte de tempo muito importante, que é quando a gente vai ver realmente o apogeu cultural da civilização romana, ou seja, muitos dos grandes feitos, das grandes construções, grande parte da expansão territorial do Império Romano vai ocorrer dentro desse recorte de tempo. E é dentro dele também que a gente vai ter o declínio dessa grande civilização. A gente vai ver que essa divisão temporal entre da Roma Império, ela pode ser ainda redividida em Alto Império e Baixo Império. O Alto Império vai corresponder ali ao período de tempo que vai de 1 a.C. até 3 depois de Cristo, e o Baixo Império vai de 3 depois de Cristo até 5 depois de Cristo, certo? Então vamos lá. A gente viu que durante esse período de transição para Roma Império, a gente viu uma migração, uma centralização do poder nas mãos da figura do imperador, no caso, nas mãos de Otávio Augusto. Então a gente tinha durante Roma República o poder muito na mão do Senado, daquela elite aristocrática, não é mesmo? Então agora a gente vai ver que esse poder ele vai se concentrar na figura do imperador. E esse imperador ele vai começar a acumular vários cargos e várias posições. Ele vai ser tanto o líder político como o líder comandante do exército, que era uma das principais demonstrações da força e do poder da civilização romana, né? E a gente vai ver também que agora ele vai ser realmente visto, encarado e cultuado como uma divindade. Por isso chamado também de Augustus. Essa sua autoridade, esse seu poder, ele vai se fazer valer por meio da força, muitas vezes. Então, vai ser, por muitas vezes, um governo despótico e opressor. E, como a gente comentou agora, que esse poder vai ser centralizado na mão do imperador, o poder do Senado, a influência do Senado, vai acabar caindo dentro das decisões políticas desse período. Então, a gente vinha falando desse período de transição. Tínhamos comentado sobre Otávio Augusto, que fazia parte do segundo triunvirato, aquele governo de três, e ele acabou sendo o principal articulador dessa grande reforma, né, dessa grande centralização do poder. Então, ele vai tentar realizar uma série de jogos políticos, realmente um jogo de cintura, para acalmar as tensões sociais do período. A gente tinha visto que um dos grandes motivos de crise dentro da Roma República era justamente o aumento muito grande do número de escravos e as lutas sociais e também o conflito entre as classes mais abastadas. Então a gente via que estava surgindo uma nova classe social, que eram os chamados homens novos, que era uma classe social originada justamente do processo de expansão territorial, uma classe que vai se favorecer das trocas comerciais advindas dessa expansão territorial, né? Então a gente vai ver que, primeiramente, ele vai tentar conciliar os interesses desses integrantes da classe mais rica, mais abastada, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a distribuir os cargos administrativos do poder público para essas classes mais favorecidas, principalmente para a aristocracia patrícia, que anteriormente integrava o Senado, né, que fazia parte desse poder, desse período áureo do Senado, e também entre esses homens novos, que era essa classe social que estava surgindo com a expansão territorial. Então, com isso, ele conseguia acalmar esses ânimos inflados, pelo menos entre a classe mais abastada. Então, ele vai fazer a distribuição censitária, ou seja, a distribuição de acordo com as posses. E a gente vai ver também que dentro do governo de Otávio Augusto vai surgir uma prática que vai se tornar conhecida a partir de um historiador francês, historiador e arqueólogo francês, que vai utilizar esse termo pela primeira vez e ele vai ser reproduzido por vários outros historiadores, que é justamente a chamada política do pão e circo. Que seria o quê? Seria uma espécie de cortina de fumaça, uma distração. Seria oferecer o mínimo para que essa sociedade sobrevivesse e se mantivesse distraída para que não pedisse por reformas sociais mais profundas e que trouxesse mais, entre aspas, prejuízos para a classe abastada. Né? Então, o objetivo era meio que distrair dessas mudanças sociais muito aprofundadas. Então, o Otávio Augusto ele vai fazer doações de pão e de trigo, ele vai promover vários espetáculos, jogos, disputas e combates entre os gladiadores, justamente com o objetivo de manter essa população entretida. Também a gente vai ter a distribuição de terras em alguns momentos,
amostras de distribuição de terra. E a gente também vai ter a construção de grandes monumentos públicos, arquitetônicos, como uma forma também de demonstração do poder, né? É muito característico dessas grandes civilizações, grandes impérios, essa questão das obras megalomaníacas, de grande tamanho, de grande porte, realmente para chamar atenção para o poder. A gente vai ver também o surgimento dos chamados notáveis, que seriam o quê? Nobres, que viveriam nas cidades e que, ao contrário, por exemplo, dos reis, dos nobres da Idade Média, que embelezavam seus castelos e suas posses, o objetivo desses notáveis era transmitir para a população o seu poder através do embelezamento da cidade. Então, eles vão dar para Roma várias obras, vários monumentos, estátuas. É assim que eles vão fazer notar seu poder. Então, Otávio Augusto ele vai consolidar como objetivo principal do seu governo a manutenção da expansão territorial, que já tinha começado anteriormente com o primeiro triunvirato, né? Ele vai fazer parte de gigantescas conquistas territoriais, mais para frente a gente vai ver o mapa de Roma. E com isso, com o aumento dessa expansão territorial, a gente viu que os escravos eles eram advindos principalmente dessa conquista de novos povos. Então a gente vai ver que o número de escravos vai aumentar mais ainda. Desses escravos estrangeiros eles vão ser trazidos para Roma, para outras localidades do Império Romano, e eles vão acabar se tornando a base da economia, vão ser explorados até a exaustão e vão ocupar diversos cargos, diversas funções dentro do Império Romano. Mas realmente eles vão acabar se tornando a base da economia. A gente vai ver também o fortalecimento da instituição do exército. Então, uma forma das mais importantes de se demonstrar poder dentro do Império Romano era justamente o seu poderosíssimo e bem treinado exército. Era a demonstração de poder, de autoridade, de vitória realmente. Dentro do governo de Otávio Augusto, a gente também vai ter algumas características, como a ampliação do comércio, as trocas comerciais vão se tornar cada vez maiores entre os integrantes do território do Império Romano. A gente vai ver uma grande infraestrutura sendo construída, estradas, pontes, aquedutos. Estava vendo um documentário esses dias que falava sobre essa questão da construção das estradas. Então, eles utilizavam muitos escravos dentro da construção dessas obras públicas, eram quilômetros de estradas, mais centenas de quilômetros. Então, era realmente, assim, uma coisa impressionante para o período. Uma grande infraestrutura para um império deste porte, né? Mas fruto de muita exploração, muito violenta. Então, a gente vai ver também algumas realizações culturais, das principais, dentro do Alto Império Romano. E a gente vai ver elas muito fruto da figura do ministro mecenas. Esse termo mecenas é interessante destacar, que é um termo que a gente vai rever lá na Itália renascentista, que fala sobre aquelas pessoas, os mecenas, né, que vão se utilizar desse título, que eram pessoas que financiavam artistas e que meio que patrocinavam esses artistas para que eles pudessem produzir sua arte. Então, eles meio que bancavam a arte no período do Renascimento. É daí que vem esse termo. Então, a gente vai ver também outros impérios, outros imperadores dentro do período do Alto Império, muitos deles lembrados de maneira negativa. Então, os imperadores romanos, muitas vezes, eles vão estar relacionados a muitas polêmicas, vão ser conhecidos por polêmicas. A gente vai ter Tibério, que vai ser o sucessor direto de Otávio Augusto. Seu governo vai ser altamente marcado por essas polêmicas, imoralidade, corrupção, muitas intrigas, conspirações e perseguições, realmente quase novelesco. E é nesse período que a gente vai ver a crucificação de Jesus Cristo. Né? A gente vai ter também Calígula, que vai ser uma figura extremamente dura, realmente um déspota. Calígula, só uma curiosidade, é o nome da bota do uniforme romano, por isso que ele era assim chamado, era um apelido. A gente vai ter também Cláudio, que vai ser envenenado pela sua esposa. Então a gente vai ver que vai ser realmente uma constante dentro do Império Romano essa questão das polêmicas. Né? A gente vai ter o Imperador Nero, que vai ser famoso por ter sido acusado de atear fogo a Roma. Ele é chamado de um imperador maldito, mas é uma questão muito cercada de dúvidas e de incertezas. Ele foi acusado também de perseguir os seguidores do cristianismo, porque o cristianismo, quando ele surgiu, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, ele vai ser contrário a essa questão da divinização do imperador, que tinha se tornado característica, né, com o título de Augusto e tudo. Então, eles iam se opor a várias formas, várias atuações do imperador e da forma da organização política do Império Romano. Inclusive, vai ser motivo de sua perseguição. Ele teria também ordenado a morte da sua mãe, do irmão e da esposa, e ele se tornou muito conhecido pelos seus gastos excessivos e extravagâncias.
Agora é importante destacar que a história que nós conhecemos passou muito pelas mãos do cristianismo, principalmente durante o período da Idade Média, que foi quando o cristianismo teve seu apogeu, né? Então, a gente pode dizer que, por muitas vezes, esse relato, essa história, ela vai ser transmitida de acordo com o ponto de vista cristão. Então, atualmente, mais recentemente, encontraram-se outros relatos que teriam outro posicionamento sobre Nero. Né? Então, é sempre importante a gente questionar e tentar entender as coisas, como eu sempre gosto de dizer, além do lado vencedor, né? Tentar observar as coisas de várias perspectivas. Então, a gente vai ter a retomada da expansão territorial, o fim, a redução das disputas pelo poder, mais concentrada ali na dinastia dos Flávios e dos Antoninos, que vão ser duas dinastias sucessivas, certo? Então, quando a gente vai ver uma acalmada dos ânimos, quando as coisas vão ficar mais tranquilas, e a gente vai retomar essa expansão territorial. Vai ser o fim do apogeu romano, digamos assim. Alguns dos mais conhecidos foram o imperador Trajano, que vai retomar essa ampliação territorial, e Marco Aurélio, que é um imperador filósofo. Alguns historiadores colocam que o fim, a queda do Império Romano teria começado a partir da transição de Marco Aurélio para seu filho Cômodo, né? Então, aqui nesse mapinha a gente consegue ver a estrutura do Império Romano ali no século III depois de Cristo, realmente uma extensão territorial muito grande, né? A gente vê aqui trechos da Europa, a gente vê até mesmo pedaços da França, da Espanha, da Península Ibérica, muito mais do que a cidade de Roma, não é mesmo? Então a gente vê trechos da Ásia também. Pegou vários pedaços de várias civilizações que nós estudamos aqui. E o que eu tinha destacado antes é a questão das estradas. Toda essa infraestrutura construída pelas mãos dos escravos, realmente uma infraestrutura muito grande. Se a gente for observar, toda entrecortada por estradas. Então agora a gente vai falar sobre o Baixo Império Romano, também chamado de Antiguidade Tardia, que é quando a gente vai começar a ver sucessivas crises dentro do Império Romano, levando até a sua queda, até o fim do Império Romano do Ocidente, não é mesmo? Então a gente vai ver que a gente vai atingir o esgotamento da expansão territorial. Eles não vão mais conseguir expandir o seu território. Por múltiplos fatores. A gente vai ter a pressão dos povos dominados, então realmente era muito difícil conseguir manter calmos esses povos. Eles estavam sendo dominados, estavam tendo seus bens explorados, estavam sendo escravizados, então começaram a contestar cada vez mais esse poder do Império Romano. A gente também vai ter a dificuldade para anexação de novos territórios, de novos trechos, por conta da distância, afinal eles tinham chegado até um lugar muito longe da cidade de Roma, não é mesmo? Pelos custos e pelos obstáculos naturais. A gente tem desertos, tem florestas, então realmente vai ficar muito difícil de se manter. E, como a gente tinha comentado, a mão de obra escrava ela vai se tornar a base da economia romana. Então, a partir do momento que ela se torna base, com a diminuição do acréscimo de novos escravos, por conta dessa dificuldade de anexação de novos territórios, a gente vai ver um forte enfraquecimento da economia romana. A gente vai ver também que o objetivo principal vai ser manter as fronteiras, conseguir manter os territórios anexados e não anexar novas terras, justamente por conta dessa dificuldade. E a máquina pública romana, ela era muito custosa, era muito cara. A estrutura imperial era muito cara por conta da sua extensão, a administração era cara, o imperador tinha altíssimos gastos, não é mesmo? Eles viviam num modo de vida, num estilo de vida muito caro. E a guerra, a política de guerra também era muito cara. Manter um exército, manter vários homens viajando, andando, transitando dentro dessa estrutura, era algo muito custoso. Então a gente vai ver novamente renascer a disputa entre os chefes militares. Então aqueles conflitos que tinham sido evitados por um bom período vão voltar a acontecer aqui. A gente vai ver também que com a ascensão do cristianismo vamos ver um novo motivo de conflito. E por que o cristianismo vai se tornar tão forte e vai despertar esse sentimento dentro do território romano? A gente vai ver que principalmente as pessoas mais pobres, os escravos, eles vão encontrar muito consolo dentro dos princípios do cristianismo, principalmente por conta do princípio de vida após a morte, ou seja, era um consolo, era algo bom para eles que existisse uma salvação após a morte. Era um apelo realmente chamativo para eles, afinal eles poderiam ter uma vida boa mesmo que fosse após a morte. E a gente vai ver que esses princípios cristãos, em muitos momentos, eles vão se chocar com a política romana. O cristianismo era universal, se opunha à violência, enquanto a
civilização romana se utilizava da guerra como principal instrumento econômico, não é mesmo? E também vai rejeitar a divindade do imperador, né? Não vai tratar o imperador como uma divindade, vai se recusar a fazer isso. E também era contrário à estrutura hierárquica e militar do Império Romano. Então é a partir daí, com esse aumento no número de cristãos, principalmente entre as classes mais populares, que a gente vai ver um conflito surgindo ali dentro. Então, a gente também vai ver várias tentativas de vários imperadores de tentar superar essa crise. Realmente, eles vão se utilizar de vários artifícios. 3 dos principais deles vão ser Diocleciano, que vai se utilizar do Edito Máximo, tendo uma tentativa de combater a inflação. Ele vai fixar os preços dos salários para tentar evitar o aumento dos preços, né, de materiais, de bens de consumo, dos insumos agrícolas e tudo. Sendo que ele vai fracassar e a gente vai ver uma crise no abastecimento, principalmente de alimentação. A gente vai ter também Constantino, que ele vai se reunir, vai ter uma importante reunião em Milão, em 313 d.C., e ele vai instituir a liberdade de culto aos cristãos. E ele vai tomar uma decisão muito importante também, que é a instituição da segunda capital do Império Romano, que vai ser Constantinopla, que corresponde à antiga cidade grega de Bizâncio. Então, a gente vai ver que ele vai tentar se utilizar de um outro foco, que seria uma região menos atingida pela crise escravista, pela escassez de mão de obra escrava, como alternativa, uma tentativa de combater essa crise. A gente vai ter também Teodósio, que vai instituir o Edito de Tessalônica, que vai transformar o cristianismo em religião oficial do Império, realmente importante, e ele se tornaria o novo chefe da religião organizada. Ele também vai ser o responsável por dividir o Império Romano em 2 impérios. O Império Romano do Ocidente, cuja capital vai ser Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital vai ser Constantinopla, também chamada de Império Bizantino. Então é aí que a gente vai ver o surgimento do Império Bizantino, e quando a civilização romana cair, a gente vai ver apenas a queda do Império Romano do Ocidente, e não do Oriente imediatamente. Então, a crise do Império, é importante destacar que ela é multifatorial. Então, ela não vai acontecer apenas por conta da invasão dos povos bárbaros, apesar de ter sido um dos grandes eventos que provocou essa queda. Mas vai ser uma coisa realmente estrutural. A gente vai ter as revoltas sociais, as crises políticas e principalmente a questão do escravismo e da expansão territorial. Mas o que acabou por acontecer foi que os povos bárbaros, quem eram os povos bárbaros? Eram chamados assim pelos romanos os povos que não falavam latim e que não viviam dentro das fronteiras do Império Romano. Então a gente vai ver que inicialmente eles vão chegar como trabalhadores agrícolas, arrendando parte das terras para poder trabalhar, e depois essa chegada desses povos bárbaros vai realmente se transformar numa invasão. Então em 476 d.C., a gente vai ver a invasão dos Érulos, e eles vão invadir e saquear a cidade de Roma. Vão derrubar o último imperador, era o Rômulo Augusto, e assim vai chegar ao fim o Império Romano do Ocidente, certo? Depois a gente vai falar sobre o Império Romano do Oriente. Mas foi assim que chegou ao fim a cidade de Roma, o Império Romano do Ocidente. Então vamos falar agora um pouco sobre a cultura romana, que foi uma cultura muito importante e que por ter anexado todos esses territórios e ter uma expansão territorial tão grande, a gente vai ver que vai ser muito eclética. Vamos ter misturas de contribuições de vários desses povos que faziam parte desse território do Império Romano. Então, dentro da arquitetura e urbanismo, a gente vai ver que vai se unir muito a questão do utilitário, né, mesmo a questão da infraestrutura, e tudo isso vai fazer parte das características. A gente vai ver as fortificações e muralhas, aquedutos, estradas e pontes, justamente por essa questão da infraestrutura, essa tentativa de interligar todo esse território. E também a questão dos grandes espetáculos. Então, a gente vai ter o Coliseu, vamos ter vários anfiteatros, que vão ser arenas ovais e circulares, cheios de degraus, até mesmo parecido com os estádios de futebol que nós temos hoje em dia, e a céu aberto. Então, dentro desses espaços, a gente ia ter encenações de teatros, espetáculos públicos e luta dos gladiadores. Eu queria destacar para vocês essa questão dos gladiadores, que muitas vezes existe uma ideia um pouco romântica de que eles eram grandes guerreiros e que lutavam nessas arenas e tudo. Mas na realidade era uma coisa muito triste. Eles realmente como escravos, eles eram presos e eram obrigados a lutar até a morte. Então é realmente uma situação muito triste.
E isso era realizado com o intuito de entreter essa população, entreter a população e o imperador, né? A gente vai ver também que existiam os termos romanos, que eram os banhos públicos, ou seja, era um espaço onde as pessoas, os homens principalmente, iam tomar banho, e era realmente o ponto de encontro. Eles iam lá para relaxar, conversavam, por vezes faziam negociações políticas, tudo dentro desses espaços. Então aqui a gente tem o Coliseu Romano. Ele realmente é uma das grandes obras da humanidade. Sofreu alguns terremotos, invasões, passou por várias destruições. Foi construído ali entre 70 e 90 depois de Cristo, mas realmente ele tinha uma infraestrutura muito grande, muito bem desenvolvida para essa questão das lutas dos gladiadores. Existem alguns vestígios e provas de que era possível até mesmo colocar água dentro do Coliseu para simular batalhas navais. Então era realmente uma coisa bem megalomaníaca, bem estruturada. Aqui a gente vai ter o Teatro de Mileto, que é um teatro localizado na atual Turquia. E a gente tem também aqui essa imagem de um desses termos que eu comentei, que era esse espaço, essas casas de banho pública. Dentro da escultura e da pintura, é importante destacar, como a gente até comentou na nossa aula de mitologia grega, que muitas das obras gregas vão chegar até a gente, até o nosso conhecimento, por meio de reproduções e imitações romanas. Então, eles tinham muito isso, de se utilizar da influência helenística para a reprodução dessas grandes obras, desses grandes artistas gregos. Mas também a gente vai ter influência dos etruscos e dos povos que viviam ali na Península Itálica. Com relação à religião, a gente também comentou na nossa aula de mitologia grega, a gente vai ter uma modificação dessa mitologia, dessa religião grega, e uma readequação dela para o contexto romano. Então, os deuses eles vão ser os mesmos, mas a gente vai ter uma modificação dos nomes. A gente citou lá na aula para vocês os nomes romanos deles. Existiam algumas diferenças, mas não tão relevantes assim, mas é importante destacar que os gregos certas vezes davam mais destaque para alguns deuses, enquanto os romanos davam mais destaque para outros, mas era como se fosse o mesmo panteão, com aquele mesmo caráter politeísta, com figuras humanas, né, e tudo isso. Uma contribuição muito importante da civilização romana foi justamente a língua latina, que seria essa língua que teria origem ali na região da Península do Lácio, que é uma região mais ou menos central, onde está localizada a cidade de Roma, e se tornou a língua oficial do Império Romano e da Igreja Católica. Então, ela vai dar origem para a gente às línguas não latinas, que são o nosso português, o espanhol, o francês, o italiano, entre outros. Então, o alfabeto latino ele vai se utilizar muito do alfabeto grego e do alfabeto etrusco, que, por sua vez, vai derivar do alfabeto fenício. Né? Então, é um alfabeto que é muito utilizado hoje em dia e que a jurídica, né, as leis, elas se utilizam muito desses termos em latim também, mas o latim atualmente é considerado uma língua morta. Dentro da literatura, a gente vai ter algumas figuras de maior destaque, como a gente tinha comentado, a Eneida de Virgílio vai tratar sobre as aventuras do herói Enéas, né, sobre a criação mitológica de Roma. A gente vai ter também Ovídio e Tito Livio sendo um dos grandes historiadores romanos, e Cícero vai ser um dos maiores oradores em língua latina. O Código Jurídico, o conjunto de leis romanas, também vai ser de grande importância, vai ser um legado muito importante que eles vão deixar. A gente podia dividir em 3 porções básicas. A gente tinha o Jus Naturale, que é o direito natural, que vai ser uma reunião de textos de filosofia jurídica. A gente vai ter o direito da agentes, que é uma compilação de leis mais abrangentes, sem levar em consideração nacionalidade, origem. E a gente vai ter o direito civil, que é voltado ali para aqueles que eram considerados cidadãos. Agora, falando um pouquinho de referências que vocês podem utilizar. Esse aqui é um documentário que eu assisti recentemente, ele está disponível no Netflix para vocês assistirem. Ele tem 3 temporadas, cada uma fala de um imperador romano. Vamos ter Júlio César, Calígula. É bem legal, ele utiliza uma mistura de trechos e falas de historiadores com uma partezinha de filmes, como se estivesse fazendo realmente a história desses imperadores. E a gente tem também um filme muito conhecido que é o Gladiador, que ele vai falar sobre Marco Aurélio, né? Esse é um herói fictício, na realidade é uma adaptação da história real, né? Para vocês levarem ao pé da letra, mas é interessante para a gente entender um pouco sobre essa questão do modo de vida dos gladiadores, como que funcionava mais ou menos essa sociedade romana na época, tá certo? Então, qualquer dúvida vocês podem falar comigo, tá certo?